Larissa tem sido boca de Deus aqui na ministração do louvor. De alguma forma parece que a gente manda o esboço para ela antes. Só que não. É realmente o Espírito Santo de Deus unindo propósito. Quando o Senhor Jesus realmente quer tratar com a igreja. Então ela ministrou sobre serviço. Por fim nós tivemos esse louvor maravilhoso que fala sobre a volta de Jesus e como a gente vai estar esperando essa volta, né? E eu admito para vocês que fui tomado ali pelo Espírito Santo e a gente realmente começa a meditar. Só que no momento de oração, quando eu estava louvando esse louvor, e ele fala que a gente não vai descansar até que ele venha, que eu vou gastar a minha vida no altar. E aí nessa hora eu pedi perdão para Deus, porque eu falei, eu não tenho gastado a minha vida no altar. É muito forte essa palavra e muitas vezes a gente louva apenas da boca para fora. E eu não tenho gastado a minha vida no altar dessa forma. E eu peço perdão a Deus por isso. E esse foi o primeiro confronto. Desculpa derramar esse balde de água fria na igreja logo de cara, na introdução. Mas é a verdade. A gente não tem gastado. Eu tenho gastado minha vida muito trabalhando em outras áreas. E eu sinto que eu tenho falhado muito com Deus. E deveria estar gastando mais a minha vida no altar. Então a gente é tomado muitas vezes por uma emoção, por uma comoção. A gente chora na hora que a gente está louvando esse louvor. Só que a gente vai embora para casa, a segunda-feira começa e a gente não está gastando a nossa vida no altar. Essa é a realidade. A gente não tem parado. A gente não tem descansado mesmo, mas não de correr atrás do Senhor. Nós temos descansado de não descansar nele. Nós não temos descansado porque andamos ansiosos, ao ponto que nós deveríamos descansar no Senhor. E eu vou falar justamente um pouco a respeito disso. Porque Pedro, quando ele está escrevendo essa carta, aproximadamente 66 depois de Cristo, já no final da vida. E pela tradição, diz que ele foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo, ainda aqui no reinado do imperador Nero. E essa carta, ela soa como um discurso de despedida de Pedro, desse apóstolo maravilhoso. E nesse discurso de despedida, aqui no capítulo 1, ele vai propor um desafio para a igreja. Ele vai propor um desafio para a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor não pare de crescer no conhecimento e no Espírito e no poder de Deus, do Senhor Jesus. É disso que vai falar esse texto que a gente vai ler agora, amém? A palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Repita comigo: preciosas promessas. Para que por eles se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Repita comigo: inoperantes e improdutivos.
Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? Até aqui. Essa carta, como eu havia dito, esse versículo especificamente, ele faz esse convite, esse desafio para que nós venhamos a ter essa devoção, essa palavra piedade que é tão usada aqui. Amém? E o apóstolo Paulo, ele traz essa linda saudação, ele traz uma saudação eloquente, uma saudação com muita paixão, uma saudação que realmente nos comove, a maneira que ele coloca isso, assim como os outros apóstolos, mas essa especialmente falou muito ao meu coração. E a gente percebe que no seu discurso aqui, Pedro, ele vai trazer as características e os atributos de um autêntico cristão. É isso que ele está fazendo, ele está tentando trazer aqui, ele está mostrando para nós essas características de um cristão verdadeiro, de um cristão que realmente é crente, não aquele que se diz crente, mas aquele que de fato é crente, não só o crente de domingo. E aí ele traz essas características para nós desse autêntico cristão. E é interessante porque é o seguinte, a palavra do Senhor, ela é um mecanismo, ela deve ser o artifício que nós devemos usar para poder modelar a nossa vida, para que a gente possa fazer uma autoavaliação de como a nossa conduta está seguindo. E aí então, ele traz esse manual para nós e ele coloca aqui para que a gente realmente siga conforme as Escrituras. Então essa configuração, vamos colocar assim, essa configuração da nossa vida, ela tem que ser balizada pela palavra. Ela tem que ser balizada por aquilo que a gente está lendo aqui. E é sobre fé frutífera que a gente vai falar. Coloquei o slide, a gente vai usar esse recurso hoje, tá? Para que vocês possam estar memorizando, para que vocês possam também estar acompanhando o que a gente vai estar discorrendo aqui. A gente percebe o seguinte, que nessa saudação, Pedro, ele dá um destaque. Que ele vai dizer o seguinte: justiça de nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo. Que está destacado ali em negrito. A justiça, ela é de Cristo. A justiça, ela é do nosso Salvador. Nós somos justificados em Cristo. Então é importante reforçar, a gente tem ensinado e tem batido muito isso aqui na nossa igreja, que não é nada que nós possamos fazer para que a gente possa alcançar a nossa salvação. Ela é um dom de Deus, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos justificados. Que nós não temos a capacidade de gerar frutos bons em nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. O fruto, ele tem que ser gerado por meio do caráter de Cristo. Nós temos que gerar frutos por estar em Cristo. E aí por meio dele nós somos justificados. E aí então nós conseguimos gerar frutos de justiça. Mas sem mérito algum. Sem mérito algum. Porque quando o Evangelho vem com essa proposta, um dos objetivos é nos nivelar. É fazer com que ninguém se sinta melhor do que o outro. Porque quando a gente fala que é por mérito, a gente está dizendo que um merece mais que o outro. E para o reino de Deus, o sangue que foi derramado na cruz, ele é igualmente pago por mim, pelo estuprador, pelo ladrão, pelo mentiroso, desde que essa pessoa reconheça o sacrifício de Jesus. O sangue, ele é pago igualmente. Então se trata de justiça. É uma justiça que está em Cristo. Não está em nós. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, então nós passamos a ter atos de justiça. Ou pelo menos deveria ser assim, de um autêntico cristão. Amém, igreja? Amém. E aí então, o versículo 3, ele vai falar de suficiência. Ele vai falar da suficiência que está em Cristo. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que lindo isso. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que Cristo, ele é suficiente para nossas vidas. Seja
no âmbito espiritual, seja no âmbito material. Em todas as áreas da nossa vida, Cristo, Ele é suficiente. Obviamente que a gente tem que trabalhar, os nossos projetos, que nós temos que nos dedicar, que nós temos que nos empenhar. Mas a raiz, a fonte da provisão tem que estar no poder de Deus. Está entendendo, igreja? O que eu quero dizer com isso? Isso é independente da circunstância. Dá uma olhada nessa imagem. A gente vê uma família simples ali, né? Guarda-chuva gotejando em cima. O que você consegue perceber de mais interessante nessa imagem? Sabe o que chama atenção, gente? Dá uma olhada na expressão que eles estão dormindo. Eles estão felizes? Olha só. Todo mundo mutuado ali, ó. Tá o gatinho, o totó, meia dúzia de filho, a galinha. Uma simplicidade, a cama apoiada por tijolo, goteira na sala. Só que eles estão felizes. Isso chama-se suficiência em Cristo, que independe da circunstância. Não importa o que a gente está passando, a gente tem que ser suficiente em Cristo. E aí, quando você olha um cenário como esse, a primeira coisa que a gente se pergunta: será que eu estou descansando desse jeito aqui? Com esse sorriso no rosto, independente da circunstância? Eu não. Está entendendo, igreja? Isso é suficiência. João 15, que logo a gente vai ler daqui a pouco também, mas eu quero trazer aqui um contraponto aqui, que diz o seguinte, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O povo, lá em Deuteronômio 8:7, na verdade do 7 ao 11, a gente tem ali um momento em que Deus vai entregar, Ele está trazendo a promessa da terra prometida. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão ter uma terra que emana leite e mel, vocês vão ter uma terra já construída, com cidades, com fortes, você vai ter já plantação, você já vai ter tudo isso. Você vai chegar lá e já vai estar tudo pronto. Vocês vão ter tudo que é suficiente. Porém, Ele vai trazer um alerta: vocês têm que cultivar. E vocês têm que cuidar. E aí então vocês prosperarão. Desde que você cultive, desde que você cuide. É assim com Cristo. 2 Pedro 1,3 está dizendo isso. A nossa vida espiritual, Deus já nos deu tudo para que a vida nossa seja suficiente, para que nós tenhamos uma vida de piedade. Mas cabe a nós cultivar, crescer e frutificar. Está entendendo? O paralelo? Deus, Ele é suficiente. Ele se apresenta dessa maneira. Esse é o caráter de Cristo. Depende de nós cultivar essa raiz, cultivar essa semente. Cultivar aquilo que Deus entrega para nós. A gente tem esquecido da simplicidade do Evangelho. A gente não tem vivido pela fé. Quando algo nos falta, já murmuramos, já nos desesperamos, não temos vivido na dependência de Deus. A gente fala, assim como a gente cantou aqui, que a gente quer gastar a nossa vida no altar. Mas aí nós temos que fazer uma autoavaliação. Quem de fato está gastando a vida no altar? E nós falamos que nós queremos ser dependentes de Deus. Será que nós estamos sendo realmente? Ou a gente tem pregado aquilo que muitas vezes a gente não está conseguindo viver? E por fim, no versículo 4, é muito interessante que vai dizer o seguinte: da mesma maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Isso aqui fala de um relacionamento que resiste. Isso aqui fala de um relacionamento que persiste. É essa promessa que Deus está trazendo para nós, que Ele vai permanecer firme nas nossas vidas desde que nós venhamos a corresponder. Está entendendo? Porque as promessas de Deus, ela nos fortalece. Correto? Quando você tem promessa de Deus na sua vida, e você sabe disso, porque todos nós temos. Isso não te fortalece? Isso não te encoraja
Isso não te dá força para vencer as tentações, porque você sabe que você tem promessa, porque você sabe que você tem propósito. Então, quando nós temos essas promessas sobre as nossas vidas, a gente persiste, porque a gente lembra que as promessas de Deus são preciosas e elas são eternas. Então, e aí ele está dizendo o seguinte, que se você fizer todas essas coisas, você vai resistir às tentações desse mundo, que são passageiras e terrenas. É isso que ele está dizendo. A gente vê aqui a questão que muitas vezes nos impulsiona. Quando a gente vai para Hebreus, fala sobre os heróis da fé, é isso que ele está falando para nós, de pessoas que abriram mão do conforto momentâneo para poder viver uma experiência superior com Cristo. Quando a gente olha para Moisés, que ele poderia ser chamado filho da filha de Faraó, e ele poderia ter vivido todas as regalias do palácio, porém ele escolhe viver as aflições com o povo de Deus. Ele escolhe enfrentar o deserto a viver as regalias do palácio. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que Pedro, é isso que ele está querendo nos ensinar. Que as coisas desse mundo são passageiras, porém as coisas do reino são eternas. É isso que ele está trazendo de ensinamento aqui para a nossa vida. Quando a gente vai para Marcos 10, onde fala daquele jovem rico que chega para Jesus e fala o que ele precisa fazer para herdar o reino do céu, para herdar a salvação, para poder seguir Jesus. E aí Jesus responde: vende todos os seus bens e me segue. Aí nós temos um exemplo positivo de Moisés. E aí a gente tem um exemplo negativo aqui em Marcos 10, que o jovem rico, qual que é a escolha que ele faz? Jesus coloca vários pontos para ele. E vários ele aceita. Mas quando chega nesse, aonde ele tem que se desfazer de todos os seus bens e vender, ele nega, ele fala: não estou pronto, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para te seguir, Jesus, dessa forma. Nós não estamos preparados para poder abrir mão de todos os nossos bens, para poder abrir mão de toda a nossa vida, para viver dessa forma. É esse alerta que essa palavra traz. Então, de um lado nós temos as tentações terrenas e momentâneas desse mundo. Dinheiro, uma vida confortável, uma vida de prazer, uma vida de luxo. Do outro lado, a gente tem uma vida de deserto, de aflições. Mas com Jesus, fala-se da suficiência de Jesus. E por fim, a gente vai para o capítulo 5, que fala de frutificação. E esse é o cerne da mensagem. Porque depois dele ter ensinado tudo isso para nós, que a justiça está nele, amém? Que ele é suficiente na nossa vida, que ele tem promessas para nós. Ele fala: ei, você que é crente, desenvolva tudo isso: fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A gente vê tanto essa palavra piedade. O que significa a palavra piedade dentro do contexto bíblico, igreja? O que significa a palavra piedade? Quando a gente fala, e muitas vezes as pessoas olham para você e falam: aquela mulher é uma mulher piedosa, aquele homem é um homem piedoso, que é uma característica fortíssima de um cristão. Piedade é a mesma coisa que devoção a Cristo. É uma vida de devoção. Uma vida piedosa é uma vida de devoção a Cristo. Está entendendo, igreja? É uma vida de devoção a Cristo. E aí ele traz para nós essa escada de virtudes, a qual a gente tem que tentar subir, para que nós venhamos a frutificar. Porque através das situações da vida, Deus vai colocando pérolas no caminho, para que a gente venha colhendo e para que a gente venha melhorando. E aí o Espírito Santo vai gerando dentro de nós todas essas características, todas essas manifestações de virtude, para que a gente venha crescendo na graça e no conhecimento.
Aperta um botão e já está pronto? Não. Isso chama-se relacionamento. Isso chama-se vida com Deus. Isso a gente adquire pela caminhada cristã. Em outras palavras, todo cristão autêntico que tem isso aqui, ele está numa crescente. Ele está cada vez buscando se parecer mais com Cristo. Porque ele tem essa característica na vida dele. Então nós, que somos cristãos, a gente tem que estar melhorando. Você consegue compreender isso? Se você é um cristão autêntico, você tem que estar melhorando. E não se culpe, porque às vezes você vai olhar uma dessas situações e fala, mas eu não tenho domínio próprio, eu não tenho perseverança. Não desanime, porque é justamente isso que ele está dizendo. Ele está te soltando pérolas no caminho. Isso é uma escada que você vai subindo, entende? Você vai adquirindo todas essas coisas e você vai pegando no meio do caminho e você vai melhorando. Uma coisa é fato, você não pode passar a vida inteira do mesmo jeito. Você tem que melhorar nessa caminhada cristã. Você tem que buscar evoluir. Você tem que estar melhorando. E cada passo que você tenta, você tem esse discernimento de que você precisa seguir esse norte. E às vezes no meio do caminho, você tropeça, você falha. Fala, eu falei de um jeito que eu não deveria ter falado. Eu explodi na hora que eu não deveria ter explodido. Eu menti no momento que eu não deveria ter mentido. Só que aí você é justificado, lembra? Aí você se arrepende, você pede perdão. E você vai melhorando. Essa é a diferença de um cristão. Não é cabeça dura, entendeu? Não tem que ser cabeça dura. Não tem que ser cabeça de bagre. De querer achar que é assim mesmo e pronto, acabou. De não querer mudança. De ser orgulhoso. O orgulho aqui não cabe na vida cristã. O orgulho aqui não cabe. A gente precisa se reconciliar. A gente precisa voltar atrás. Quando o Espírito Santo nos incomoda em nos apontar a direção e dizer o seguinte: ei, você falhou, não demora não, vai na mesma hora, pede perdão, se reconcilia. Seja você com outra pessoa, seja você com Deus. Porque às vezes é só você e Deus. Naquele momento você não feriu ninguém, mas você feriu a sua honra, você feriu a sua dignidade, você feriu aquilo que você acredita, a sua fé. E aí é o momento que você precisa sentar e pedir perdão para Deus. E se você feriu a outra pessoa, procure estabelecer esse vínculo para que vocês cresçam na sabedoria e no conhecimento junto. Porque isso é ser cristão, é um ajudando o outro. Porque o cristão improdutivo é aquele que não gera nenhum desses frutos. Ele não entendeu que isso cabe através do relacionamento com Deus. Cara, ele não tem nenhum conhecimento ou pouquíssimo conhecimento da compreensão de quem é Deus. Pouquíssimo. Esse é o cristão que precisa se aproximar mais da planta, que precisa se aproximar mais da árvore frutífera. Amém? Porque assim, a gente vai gerar dentro de nós frutos de justiça. A gente vai gerar frutos de arrependimento, frutos de compaixão. Que é isso aqui. Fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio. Perseverança. Vamos falar aqui? Devoção a Deus. Em algumas traduções, inclusive, vai estar assim: devoção a Deus. Fraternidade. Sabe o que é fraternidade? É aquele amor igual de irmão. A gente não fala que a gente é irmão em Cristo? Isso é fraternidade. A fraternidade é você enxergar o próximo como seu irmão. Irmandade. Fraternidade. E por fim, ele encerra dizendo que depois de toda essa escalada, lá no alto nós temos o amor. Nós temos o amor ao próximo, o amor pela palavra de Deus, para que nós venhamos conseguir ser pessoas melhores. Queria que a gente pegasse para ler João 15, vocês podem me acompanhar? João 15 a partir do verso 1, a gente vai ler até o versículo 8. Presta atenção, vamos lá, igreja. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também
não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Gente, essa história contada aqui por Jesus, ela tem tudo a ver com esse contexto. Parece até que elas foram escritas em paralelo. Tá? A gente precisa entender o seguinte, ele está dizendo o seguinte, que Deus é o agricultor, que Jesus é a videira, que eu e você somos os ramos. E através dos ramos, o que nós temos? Fruto. Esse é o caminho natural de uma árvore. Raízes profundas e fortes, certo? E aí então vem todo o restante da estrutura, os arbustos, o tronco e tudo mais. E por fim nós temos os ramos. Talvez a parte mais singela de toda essa estrutura. E cabe ao ramo apenas conduzir todos os nutrientes, conduzir tudo aquilo que é absorvido por meio da árvore. O ramo ele não tem controle nenhum sobre os nutrientes que são passados, ele só está ali, sabe para quê? Só para ser um condutor, para mais nada. O ramo ele só serve para conduzir, é só o caminho, entendeu? Todo nutriente, todas as vitaminas, todos os bens necessários para que aquela videira frutifique, não cabe ao ramo. Olha que interessante. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não devemos fazer esforço para produzir fruto. Isso tem que ser natural. Se nós estamos na videira, isso vai acontecer naturalmente. Você simplesmente vai ser um condutor. Não cabe a mim, não cabe a você. A gente simplesmente flui. A gente simplesmente flui. Porque quem está na videira está em Cristo. E aí então você simplesmente vai gerar frutos que são consequência da estrutura da árvore. Estão entendendo? É só consequência. Tem que ser natural. A vida de um cristão é vida no ramo. É vida no ramo. Segundo a Pedro aqui, ele está falando dessa escada de virtude, mostrando o fruto de uma maneira que está sendo manifestado, em caráter de prática. Mas aonde que nasce? É lá, é na raiz, é na estrutura da árvore. E aí tem o quê? O agricultor que cuida de tudo, manda a chuva no momento certo, que é Deus. Mas nós simplesmente fluímos. Isso é o verdadeiro fluir no Espírito. Não é sair sapateando pela igreja. O fluir no Espírito é você manifestar virtudes de caráter, naturalmente. Quando nós estamos em Cristo verdadeiramente. Quando nós estamos buscando Cristo. Aí então nós manifestamos essas virtudes naturalmente, gente. E aí a gente vê essa coisa linda. Olha que fruto lindo, maravilhoso. É o que nós podemos produzir para o reino. Frutos bons. Se nós entendermos a mensagem do Evangelho. E aí, por fim, quando a gente tem esse entendimento, a gente entra dentro desse conceito aqui, ó. Produtividade redimida. A nossa produtividade passa a ser redimida. Porque se as qualidades que existem estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais temos virtudes, mais seremos produtivos e úteis para o conhecimento de Cristo e para o trabalho no reino. É a videira verdadeira. Justiça de Deus nas nossas vidas é a evidência pelas obras da nossa conversão. É vista por meio dos nossos frutos. A sua conversão, ela é evidenciada por meio dos vossos frutos. Assim como a árvore depende
da raiz e do cuidado, o cristão já recebeu de Deus tudo o que precisa para viver e frutificar. Se não cresce, não é porque lhe falta recurso, mas porque não está aproveitando a vida que vem da raiz. Você imagina o seguinte, você cata pega um pé de coentro, que eu adoro e todo mundo gosta, né? Nossa, deve ser uns 10% da igreja. Você vai lá, você sabe que a terra é boa. A terra está adubada. Tá? A terra está adubada, a terra é boa. Você vai lá e planta. E você cuida. Do jeito certo. E não dá coentro. Ele não cresce bom. Aonde está o problema? No coentro. O problema está no coentro. A gente percebe que uma vida, Pedro aqui no final da vida dele, escrevendo essa carta, ele estava prestes a ser crucificado por Nero. Esse apóstolo que no começo da carreira, temperamento dúbio, embrutecido, cara difícil, temperamento bruto, rústico e sistemático, como falamos nos dias de hoje. Esse era Pedro no começo da carreira. E no fim, ele prefere ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele fala que ele não é digno de morrer como Jesus Cristo. A maneira que começa, a maneira que termina. A gente vê João, em determinado momento, junto com o seu irmão Tiago, ele ora para descer fogo do céu em Samaria. Esse é João, conhecido como filho do trovão, no começo da sua carreira. No final da sua carreira, ele é conhecido como apóstolo do amor. Esse sou eu e você na caminhada com Cristo. Você começa de um jeito, mas você tem que terminar diferente, cara. Você tem que terminar mais parecido com Cristo. O evangelho tem que ser suficiente, ele tem que fazer diferença na nossa vida, ele tem que ser capaz de transformar. Isso é ter uma produtividade redimida. Uma produtividade que gera frutos para o reino. Amém, igreja? E por fim, o que tudo isso significa? Sabe o que significa? Que o evangelho é prática. O evangelho é prática. O verdadeiro conhecimento de Deus não é teórico. Ele se evidencia por uma vida frutífera, que é prática. E Deus tem me incomodado muito ultimamente. Porque eu tenho feito seminário junto com os irmãos da igreja, Alex, Daniel, e a gente já conversa às vezes no seminário. E a gente passa a sentar numa cadeira e a gente se torna um acadêmico, um teólogo religioso daqui a pouco. Porque a gente fica entre quatro paredes, entendeu? Recebendo tudo daquilo ali. Mas do que adianta isso se o evangelho não for prática? Do que adianta isso se o evangelho não for prática? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus Cristo, ele veio com todo o teu conhecimento. E ele ensinou nas sinagogas. Certo? Só que ele não ficou só nas sinagogas. A maior parte do ministério dele foi prática. A maior parte do ministério de Jesus foi prática. Ele pregava para o perdido, ele ajudava o necessitado, ele operava milagres, maravilhas. Ele pregava o evangelho, ele ensinava nas ruas, ele ensinava nos montes. Esse era Jesus Cristo. Isso é o que ele veio para nos ensinar. Ele tinha o conhecimento, ele era o Senhor da lei, ele era um doutor. Porque com 9 anos de idade, com 12 anos de idade, ele já estava ensinando no templo. Ele já estava ensinando. E aí, Jesus vem nos ensinar. Ele vem nos mostrar que o evangelho é prática. Ele vem nos ensinar que o evangelho é prática. Quando a gente entende isso, muda a nossa percepção das coisas. Porque a gente vai perceber que a igreja, sabe para que foi feita a igreja? Para o crente. Para mim e para você. Foi para isso que serve a igreja. Tá? Para isso aqui, ó, para expor as escrituras, para ensinar. Porque pregar mesmo, a gente prega lá fora. A igreja é para crente, gente. Vamos entender isso. A igreja é para crente. A gente tem que pregar lá fora.
Essa é a prática do evangelho. Estão entendendo, igreja? Então Jesus, ele ia para a rua, ele servia, ele fazia milagres, ele visitava o necessitado, cuidava das viúvas, dos órfãos. A maior parte do ministério de Jesus foi prática. A gente foi chamado para produzir frutos. Os frutos são gerados pela graça do evangelho, frutos que servem para que a glória de Deus se manifeste. Ao ponto que, se não produzimos fruto, para que servimos? Para que servimos? Quero trazer um testemunho. Essa semana, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja que está sendo plantada aqui na cidade de Cajamar. Um projeto que já acontece há 3 anos. Tive conhecimento por meio de um professor e pastor do nosso seminário. E ele já estava falando algumas aulas, testemunhando alguns acontecimentos que tinha lá. E aquilo estava queimando no meu coração. Estava me gerando curiosidade, falar, meu Deus, eu ouvi os testemunhos dele, eu falava, eu estou precisando mais ter contato com esse tipo de situação. Sair das 4 paredes. Esse projeto começou 3 anos atrás, e ele testemunhando para a gente, que hoje são 32 jovens e crianças. Essa igreja está sendo plantada com essa base. Crianças que moram, gente, numa região muito precária na cidade de Cajamar, mas assim... Para vocês terem ideia, a gente demorou 1h30 para poder chegar no local, de estrada de terra. E ele tem pregado o evangelho nesse lugar, para esses adolescentes, para esses jovens, que ele testemunhando para nós, falou, Reinaldo, quando a gente levava uma garrafa de Coca-Cola, era novidade. Eles olhavam para a mesa e falavam, meu Deus, tem Coca-Cola aqui. Coisa que é comum para nós, está falando da cidade aqui do lado. Que só tem o básico. Só tem o básico. Ele só tem o básico, gente. Não é como nós, que nós temos opções, 6 refeições diárias. Não. O básico. Uma região precária. Muita criminalidade. Muita droga. Muita magia. Tudo que vocês possam imaginar de tranqueira associado naquele lugar. E aí esse pastor é levantado com um desejo no coração, motivado por Deus, de evangelizar naquele lugar. E quando ele começa a evangelizar, ele enfrenta vários desafios. Esses confrontos com outras religiões, confronto com a comunidade, confronto com o tráfico, confronto com não sei o quê. E aí ficou pensando, o que motiva uma pessoa a fazer isso? Aí com recursos próprios, por uma direção de Deus, ele compra um terreno no meio do nada. E ele escolhe colocar uma igreja no meio do nada. Só tem mato em volta. E as casas de barraco, tudo conforme você vai passando, você vai vendo aquele vilarejo, aqueles lugares desse jeito. E ele resolve colocar essa igreja lá. Com recursos próprios, ele vai lá, ele compra aquele terreno e ele começa esse trabalho. Vamos furar fossa, vamos cavar poço, todo mundo colocar a mão na massa e a igreja começa a ser fundada dessa forma. Só com o necessário. E ele começa esse trabalho. E aquilo mexeu comigo, porque quando ele começou a trazer os testemunhos do que Deus estava fazendo ali no meio daquelas crianças, daqueles jovens, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso conhecer. E então eu marquei para ir. Me encontrei com ele às 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, em Várzea Paulista. Cheguei lá, entrei num ônibus que eles tinham acabado de ganhar. Tinha acabado de ser abençoado com aquele ônibus. Porque antes, eles juntavam 2 caminhonetes e colocavam as crianças e os jovens tudo na caçamba. Fazia sol, faça chuva. Eles iam de trecho em trecho, pegando um nessa casa, pegando outro naquela casa, e iam para a igreja. E esses 3 anos foram assim. Fazia 3 meses que eles tinham ganhado aquele ônibus. E aí eu cheguei. Na hora que eu olhei o ônibus, eu falei, nossa, eu não devia nem ter tomado banho. Tava puro barro, puro pó. Eu entrei, já sentei, já me sujei e falei, já entendi para que vim. E saí daqui. E a gente foi. E começou a escurecer, gente. E eu fiquei admirado. Falei, pastor, como que você consegue conduzir dessa forma esse ônibus nesse escuro e passa aqui, para ali e tal, e vai, e buraco, e ribanceira, e não sei o quê. Saiu só eu, ele e mais um irmão daqui. Aí chegando lá, depois de uma boa caminhada, a gente entrou na primeira comunidade. Não tinha nem espaço para poder virar o ônibus. Aí à noite, o que ele faz? Ele passa buzinando. Ele passa buzinando. Aí lá em cima ele faz o retorno. Quando ele desce, a galera já está tudo na frente das casas, animado para entrar no ônibus. E você vê os jovens subindo com violão, você vê os jovens subindo com o carrão e entrando para dentro do ônibus, com aquela alegria.
Gente, e vai esse ônibus chacoalhando de novo, e eles já estão cantando dentro do ônibus, já indo para a igreja, e para em mais um ponto, da mesma forma, e vem, e sobe mais jovens, e daqui a pouco aquele ônibus está cheio de jovens, numa terça-feira à noite. E aí, então, a gente chega no local, chegou lá uma igreja, sem porta, sem janela, só com os blocos. Um vento, porque era alto o lugar, gente. Mas um vento que vocês não têm ideia. E assim que eu entrei nessa igreja, que não tinha nem janela, não tinha porta, 2 bicos de luz na frente do altar. Lâmpada, soquete e a lâmpada pendurada. Sem porta, sem janela. Tinham acabado de colocar a telha, mas com tudo aberto. Aí eu entrei. Não tinha piso na terra. Tinha um patamarzinho um pouco mais alto, que eles subiram num banco de madeira para poder pregar. E sabe o que me surpreendeu? Assim que eu cheguei, uma adolescente de 14 anos catou a Bíblia e começou a ler as Escrituras e expor a palavra de Deus aos 14 anos. E os jovens com violão e carrom fazendo louvor, desafinado, mas com muita unção. E dessa forma foi a atmosfera, e vendo essa adolescente daquela maneira, louvando ao Senhor. Depois nós tivemos a ministração da palavra, e aí no final, muita alegria entre eles ali. Tinham levado um pão com mussarela, estavam comendo, uma garrafa de chá que tinham levado, terminaram de comer. Aí o pastor me levou para conhecer o projeto. E eu falei, cara, mas me conta mais dessa dinâmica. Aí eles chegam no sábado de manhã, aí eles têm café da manhã, eles têm estudo bíblico, e depois eles têm laboterapia, que é trabalho. Eles construíram uma horta lá, e todos eles vão para o cultivo, porque essa horta eles catam o que eles estão vendendo ali para a comunidade para poder ajudar a sustentar o projeto, mas que não é quase nada. Aí eles vão fazer isso, eles vão colocar a mão na massa, tem coisa para fazer. Enquanto isso, os mais velhos estão vendo também ensino da palavra. Param para almoçar, à tarde tem um tempo livre, volta, sabe o quê? Estudo da palavra, 5 horas da tarde, culto. E eles passam o dia inteiro nessa igreja. Porque eles amam, eles têm um coração na obra. Se vocês verem a alegria dessas crianças e jovens, é contagiante. Com o evangelho puro e simples sendo pregado como ele tem que ser. Em condições precárias, mas essas crianças com amor no coração. E você via criança de 6 aninhos, 7 aninhos, encolhida na blusa, aquela ventania, e orando ali, batendo palminha. Gente, maravilhoso aquilo. Aí depois de eu ter conhecido o projeto, a gente entrou no ônibus, a gente voltou, e aquela alegria. E aí daqui a pouco o pastor lá no ônibus começou a fazer uma dinâmica com eles, e vamos brincar de guerra de memorização de versículo. E aí eu fiquei até com vergonha, fiquei quietinho na minha, porque vi que crianças de 9 anos, ele falava um versículo aleatório lá na frente, e a criança, gente, falava o versículo inteiro, e não é João 3,16 não, viu? Viu Oséias 4,4, tome. 2 Timóteo 3,16, tome. Não sei o que, tome. Um falava e outro falava, e a gente foi o caminho inteiro fazendo aquela brincadeira, e eles na ponta da língua, memorizando o versículo. Todos eles, 8, 9 anos, cuidado da Rebeca. E no dia seguinte, vão para a escola muitas vezes sem tomar café da manhã. Então essa é a realidade do evangelho, que a gente fala que a gente esqueceu, entendeu? Daquilo que é simples. E aí se nós não estivermos numa vida confortável, numa igreja confortável, se o ar-condicionado quebra, a gente reclama. Se a cadeira está dura, a gente reclama. A gente está brigando por causa da cor da parede, sendo que a gente deveria estar pregando o evangelho. Se a criança está fazendo barulho, a gente reclama. Se não tem escolinha, a gente reclama. E lá a gente vê criança de 6, 7 anos sentado, aprendendo, ouvindo o culto. E a mãe tem que controlar o filho ali, porque não tem outra possibilidade, porque isso é o que ela sabe que tem que ser feito. E nós estamos ainda caminhando no aprendizado de entender essa realidade de Deus, de entender isso. E aí a gente está, gente, com esse evangelho fraco.
Aí eu tomo esse tapa na cara quando eu cheguei lá. Eu já comecei a ser impactado na hora que eu já comecei a fazer o caminho. O pastor trabalha, ele tem o trabalho dele, se dedica a fazer isso aí toda terça e todo sábado. Aí você fala, mas por que a pessoa vai fazer isso aí 6 horas da tarde aqui, voltar meia-noite, cansado, dirigindo no ônibus, colocar dinheiro do bolso para poder plantar uma igreja? Gente, tem um ditado africano que diz o seguinte: quando ele bate o bumbo, ele não sabe até onde vai ecoar. A gente não sabe, não são 32 vidas, é muito mais. É pai e mãe que está sendo atingido, é amigo na escola, é uma comunidade que está sendo forjada ali com o evangelho sério, é uma obra social séria, com o evangelho sendo pregado. Do jeito que precisa ser, com o ensino da palavra, dedicação. Então isso é um tapa na nossa cara, porque a gente tem uma igreja confortável, a gente tem acesso, a gente tem o nosso carro para nos conduzir, a gente vem tranquilo para a igreja, e muitas vezes nós saímos daqui murmurando, nós não saímos daqui cantando e louvando, como eu vi aquelas crianças fazendo. Que evangelho que nós estamos vivendo? E aí a gente fala que a gente está gastando a nossa vida no altar? É muita hipocrisia, igreja. Desculpa, mas é muita hipocrisia a gente falar que a gente está gastando a nossa vida no altar. A gente não está. Isso é gastar a vida no altar. O que nós temos entregado para o reino? Qual tem sido a nossa parcela de contribuição? Muitas vezes Deus não te chamou para isso. Mas eu te pergunto, para que Deus te chamou? Qual tem sido a sua parcela? Fala! Qual tem sido a tua parcela? Ela pode ser pequenininha. Não tem problema, ela pode ser pequenininha. Só me responde, qual tem sido a tua parcela para o reino? Não precisa fazer isso, igreja. Você não precisa fazer isso, se Deus não te chamou para fazer isso. Mas qual está sendo a sua contribuição? Qual está sendo a tua parcela? No texto que nós lemos, João 15, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados ao fogo e queimados. Isso aqui já é uma visão escatológica do fim dos tempos. Só que está falando daqueles que não são cristãos autênticos. E aí a gente tem um evangelho que é prática. E a gente sabe quais são os lemas da nossa igreja. Pregando a palavra, ensinando a palavra e vivendo a palavra. Esse é o lema da nossa igreja. O evangelho é prática, igreja. O evangelho é prática. E por fim, a gente tem um exemplo muito bacana de improdutividade. Nas Sagradas Escrituras, a gente tem um exemplo de improdutividade que a gente vai ter em Mateus 21, do 18 ao 21, que diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Figueira tem folha verde, chama atenção, você olha e você pensa, vai ter fruto, vai ter figo. Você chega lá, você é surpreendido e frustrado, porque você percebe que era só uma ilusão, era só uma aparência. Você foi ali sedento, e quando você chega, você não encontrou nada, você não encontra o fruto. Isso é improdutividade. É uma pessoa improdutiva. Ela era improdutiva, era apenas uma aparência. É disso que está falando esse texto. De religiosidade, de viver pela aparência. Porque quando você olha e você vê uma árvore seca, você já não espera nada dela. O máximo que você vai querer fazer é olhar e falar: essa árvore precisa de ajuda. Agora, quando você olha uma árvore robusta, com arbustos lindos, verdejantes, e não tem fruto, você se decepciona. Porque a esperança e a expectativa era que ela estivesse gerando fruto. Era que ela estivesse gerando frutos. Esse é o propósito. E aí, a gente tem esse cenário. E aí Tiago vai dizer o seguinte: ele vem e chancela. Aí Tiago vem, ele carimba em cima tudo que João estava falando, tudo que Pedro estava falando, ele vem e arremata. Aí ele chega e fala o seguinte: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo alguém dirá: você tem fé?
Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Uau! Sabe o que isso aqui significa? Gente, 2 Pedro está na base, é a raiz. É a gente na videira, tá? A gente como ramo. É isso aqui, está na base. E vai se concretizar aqui, com o Tiago falando o seguinte: se você tem os frutos de virtude, manifeste-os em obra. E assim eu verei que você é salvo. É dessa maneira que ele está falando. É isso que ele está falando. Aí Pedro vai dizer o seguinte aqui, ó: todavia, se alguém não as possui, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Está morta e está cego. A figueira tinha folha, aparência, mas não fruto, realidade. E aí a gente vê vida verdadeira que é igual a fruto. Estagnação, hipocrisia é igual a julgamento. Religiosidade não desenvolve virtude, gente. Tem história do jardineiro que diz o seguinte: um jovem aprendiz foi visitar um mestre jardineiro. Ele viu um jardim enorme, cheio de árvores, mas algumas delas estavam secas, sem folhas. Outras, embora com muitas folhas verdes, não tinham nenhum fruto. Aí o jovem perguntou: mestre, por que algumas árvores parecem tão vivas, mas não dá nada de útil? O jardineiro respondeu: porque não basta estar plantado, nem ter folhas bonitas. Uma árvore ela só cumpre o seu propósito quando ela está dando fruto. O resto é apenas aparência. E o jovem perguntou: e como a árvore dá fruto? O jardineiro sorriu e disse: recebendo a vida da raiz, se alimentando bem a cada dia. Assim é também a nossa vida. Se estivermos ligados à fonte certa, o fruto virão naturalmente. Isso é fluir naturalmente. Vou dar um outro exemplo. Você compra um carro potente, completo, um baita de um motor. Você pega esse carro maravilhoso que você comprou. Você tem um carro potente, com baita de um potencial. Poderia estar voando. Poderia estar levando as pessoas para lá e para cá. E aí você vai e você compra esse baita carro. E você deixa ele estacionado na garagem. Ele não está cumprindo o propósito dele. Qual é o propósito meu e seu? E por fim, gente, já chegando ao fim, no versículo 10 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A gente deve se esforçar para poder evidenciar que a gente foi chamado por Cristo. Está dizendo que não é um evangelho fácil, porque isso nos mantém no caminho reto. O evangelho, gente, ele é simples, sabe por quê? Por que ele é simples? Porque a gente só tem que reconhecer o nosso pecado. A gente tem que reconhecer que a gente é pecador e aceitar o sacrifício de Jesus. Isso é o evangelho. Mas o evangelho não é fácil. Ele é simples, mas ele não é fácil. Essa visão de um evangelho fácil tem levado as igrejas a uma libertinagem. Tem levado as igrejas ao evangelho de superficialidade, achando que o evangelho é fácil, porque não tem aquela compreensão do poder de Deus. E a nossa vida ela tem que ser priorizada pela nossa fé, por aquilo que acreditamos. Nossa prioridade tem que estar no reino de Deus. Deus, ele tem que estar em tudo, ele tem que refletir a nossa vida, ele tem que refletir as nossas finanças, o nosso caráter, ele tem que refletir a minha casa, o meu tempo, que é o mais precioso. O que você tem de mais precioso hoje, gente? Tempo. Entende? E quanto mais você avança em idade, mais precioso vai ficando o seu tempo, porque menos tempo você tem para oferecer ao Senhor. Entendeu? Então, nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos empenhar para poder cumprir o propósito. E aí, já caminhando para o fim, a gente tem então uma coisa muito interessante, que é o quê? Muitas pessoas têm buscado esse evangelho com um propósito. As pessoas querem buscar o sobrenatural. Não o básico, mas o sobrenatural. Porque o sobrenatural as pessoas veem. Eu quero mostrar o sobrenatural. Eu quero ter essa experiência sobrenatural. Muitas vezes é isso. Ou às vezes não nem porque quer ver, mas porque você quer experimentar dessa experiência sobrenatural. E muitas vezes eu já orei no meu quarto: Senhor, me traz essa experiência para poder fortalecer a minha fé. Eu já orei para ele e falei: Senhor, eu quero experimentar dessa experiência sobrenatural para poder testemunhar o teu poder. Aí eu fui e tomei um tapa na cara e ele falou: faça o básico primeiro. Você não está fazendo o básico primeiro.
Faça o simples primeiro. Depois que você fizer isso, eu vou me revelar para você. Essa foi a resposta que eu tive e é a resposta que eu estou trazendo para a igreja. Essa é a resposta de oração que eu tive quando eu orei. Ele falou, faça o básico. A gente quer experimentar sinais, a gente quer experimentar maravilhas, a gente quer produzir milagres, todas essas coisas. Mas como que a gente vai poder sentir o sobrenatural de Deus se a gente não faz o básico? Sabe o que é o básico? Deus chega para você e ele te pede, não xinga, não mente, segura a bronca, essa você consegue, segura. Você não segura. Ele fala para você, vai lá, ajuda o próximo. Tenha compaixão pelo seu irmão. Ajuda o irmão da igreja que está precisando. Você não faz. Para de mentir. Honra seu pai, honra sua mãe. Honra teu marido, honra tua esposa. Começa a servir sem esperar nada em troca. É o Espírito Santo falando com você. É Deus falando contigo. Faça o básico. E você quer o quê? O sobrenatural. Olha como que inverte as coisas. Você está querendo experimentar o sobrenatural de Deus, só que você não está percebendo que a gente não está construindo base. Que a gente não está fazendo essas coisas. Se a gente praticar todas essas coisas, com certeza, gente, Deus vai se revelar para você. E você com certeza vai poder enxergar o céu. Mas desde que a base esteja sólida, com tudo isso aqui. Trouxe essa ilustração. Isso aqui é minha foto quando eu era pequeno, gente. Tá? Tá aqui, gente, o cara com o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural. O básico. Sobrenatural e básico. Será que nós estamos fazendo o básico, igreja? Antes de buscar experiências extraordinárias. Busque o básico. Antes de você querer o extraordinário, faça o ordinário primeiro. Aquilo que nos cabe. Que depois, com certeza, Deus vai te deixar experimentar o sobrenatural dele, igreja. Não tenho dúvida disso. Porque Deus também é poder. Espírito Santo também é poder. A nossa ênfase, gente, tem que ser nesse relacionamento. A gente só vai conseguir construir isso com essa intimidade, fazendo o básico. E agora realmente eu vou encerrar falando sobre essa intimidade que a gente precisa construir com o Senhor. Porque muitas vezes, gente, a gente gosta do culto com luzes, com uma boa acústica, com boas cadeiras, cara, confortável, um ótimo som, luzes. Como foi aqui hoje? E aí você fala, uau, que culto. E tem algum problema nisso? Não, isso não é pecado. O problema é que quando você depende apenas dessa atmosfera para poder adorar e conseguir encontrar Deus. Aí sim o problema está nisso. Quando você não consegue encontrar Deus no simples. Quando você não consegue encontrar Deus no natural. Quando você não consegue encontrar Deus no básico. Quando você precisa dessa atmosfera para você conseguir encontrar Deus. Esse é o ponto. Se a gente não consegue ver Jesus no nosso dia a dia, nos atos de serviço, na ajuda ao necessitado, na ajuda aos irmãos, na devoção constante, ter compaixão pelo próximo, aí sim tem coisa errada. Porque você só está conseguindo encontrar Deus nessa atmosfera de luzes, rojão e uau. Aí a gente não consegue encontrar Deus no simples. Aí a gente passa a ter um relacionamento com Jesus exclusivamente formal. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu respeito, admiro, tenho encontros formais com ele, me arrumo, me preparo, eu estudo, até vou bem preparado para esse encontro intelectualmente. E fico ansioso para o próximo encontro, para a próxima reunião. E quando a gente percebe, Jesus virou um ídolo. Sabe por quê, gente? Vou tentar contextualizar isso que eu acabei de falar. Você vai receber alguém importante na sua casa. Alguém que você admira, alguém que você respeita, que você conhece. Você quer conversar com essa pessoa porque ela tem um monte de coisa boa para falar para você. E aí sabe o que você faz? Chega naquele sábado, cara. Joga tudo pro alto, bora pro faxinão que vai ter visita à noite. Gente, você pode até falar que é legal, mas não é legal não. Pode parar. Você fica exausto, você tem que fazer sala à noite. Entendeu? Você tem que se arrumar, ficar cheiroso. Não tem nada de legal nisso. Isso é uma visita formal. Isso é a maneira que nós estamos tratando Jesus muitas vezes. Como esse cara. Me relaciono com ele, eu admiro, eu me arrumo, eu me perfumo, eu venho, adoro solenemente. Mas depois, eu espero o próximo encontro.
Sabe qual é a diferença? Aquele amigo, cara, que é de casa, liga pra você e fala, tô indo aí. Você não precisa arrumar a casa, é intimidade. Pô, legal, que nós vamos comer. Acabou, você não tá preocupado, não foi cansativo aquele dia. Aquele dia não foi exaustivo. Isso chama-se intimidade. Porque aquele amigo chegou, bora lá, você não precisa se arrumar, você tá mal penteado. O cara não te avisa quando vai chegar em casa. O cara simplesmente chega, aí você sai de pijama e tá tudo bem. E aí ele te conhece e ele sabe os seus defeitos, cara. Ele sabe quem você é verdadeiramente porque ele tá na vida com você. Tá entendendo? Qual é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Jesus? Então, gente, nós fomos chamados para ter intimidade com Deus. Talvez não essa era a mensagem que você talvez queria ouvir no dia de hoje. Mas foi essa que Deus me chamou para trazer. E para mim também não foi confortável. Eu gostaria de verdade, até depois da maneira que nós terminamos esse louvor, ter trazido uma mensagem mais triunfalista. Uma mensagem mais animada, mais motivacional. Mas eu já percebi que eu não fui chamado para trazer esse tipo de mensagem. Eu tento, tá? Eu já tentei. Falei, não, vou fazer agora uma mensagem uau, para a igreja sair. Talvez ainda Deus prepare esse momento, mas eu não consigo. Em especial hoje. Deus queria falar de alguma forma com a igreja. Vamos levar as pérolas, aquelas que o Espírito Santo vai colocando no caminho, para que a gente tenha uma semana diferente. Não esqueça do testemunho que eu trouxe aqui daquela igreja que está sendo implantada. Não esqueça das coisas que foram tratadas aqui. Tenta ter um comportamento diferente. Vamos produzir. E produzir, gente, é muito importante produzir dentro da igreja, dentro do reino, como o pastor falou. Não faltam áreas para trabalhar, mas é principalmente lá fora. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos começar a atingir as comunidades carentes. A gente precisa começar a fazer a diferença. É começar a levar o evangelho lá fora. Mas para isso também precisa de braço. Então, regaça as mangas e fala, eu tô aqui, eis-me aqui. Se for esse o trabalho, eu quero. Vamos baixar as cabeças. Que você possa, nesse momento agora, realmente entregar o seu coração. Talvez seja o momento que você conseguiu entender algumas coisas e é o momento de você pedir perdão. O momento de você se aproximar agora do Espírito Santo e fazer com que ele crave essa bandeira, crave todas essas palavras, essas virtudes no seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi pregada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado nessa congregação e nessa igreja. Quero te pedir perdão, Pai, como já te pedi inúmeras vezes no decorrer dessa palavra, Senhor. Porque o Senhor me mostrou o quanto eu estava sendo falho e quanto eu preciso melhorar no meu relacionamento e na minha entrega para o Senhor. Por meio da minha entrega, por meio da minha produtividade redimida, Senhor. Por meio dos meus frutos. Me perdoe, Pai, mas traga misericórdia, Senhor. Derrama da Tua graça, Pai, para que eu consiga junto com o Senhor, para que eu não vá sozinho, porque sozinho eu não consigo. Eu sou só apenas um ramo, Senhor, e eu quero me comportar como ramo. Eu quero estar dentro da Tua palavra. Eu quero estar na videira, Senhor. Eu quero só ser ramo, Pai. Me capacita para isso, Deus. Pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Evangelho, Pai. Eu profetizo nessa congregação, Senhor, uma transformação de mente, Pai. Uma transformação de caráter, Pai. Um acréscimo de virtudes, Deus. Pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.